Boa tarde, pessoal. Meu nome é Natália e eu vou apresentar sobre o tema insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. A insuficiência cardíaca é uma síndrome clínica complexa, na qual o coração se torna incapaz de bombear o sangue de forma a atender às demandas metabólicas tissulares ou pode fazê-lo somente quando submetido a elevadas pressões de enchimento. Etiologia. Então, a insuficiência cardíaca ela é causada por alterações cardíacas tanto estruturais quanto funcionais. E essas alterações, elas decorrem de condições clínicas como baixo débito cardíaco e alto débito cardíaco. Então, nós vamos ter dois tipos de insuficiência cardíaca: a insuficiência cardíaca de baixo débito cardíaco, cujas principais condições, os principais quadros clínicos são a hipertensão, insuficiência mitral aórtica, estenose aórtica, cardiopatias congênitas. E a insuficiência cardíaca de alto débito cardíaco, cujas principais doenças envolvidas então são a tireotoxicose, anemia, fístulas arteriovenosas e beriberi. Quanto à sua natureza, a insuficiência cardíaca pode ser classificada em crônica, que tem o caráter progressivo e persistente, ou aguda, que no caso são alterações rápidas ou graduais de sinais e sintomas, que geralmente necessita de uma terapia de urgência. A insuficiência cardíaca é caracterizada por sinais e sintomas típicos que resultam da redução do débito cardíaco e das pressões de enchimento elevadas, tanto no repouso quanto no esforço. Dentre elas, as principais são a dispneia e a fadiga, que podem ser acompanhadas por engurgitamento jugular, edema periférico e fervores pulmonares. A insuficiência cardíaca pode ser de dois tipos. A primeira envolve a anormalidade na função sistólica. Ela está diretamente relacionada, então, com a redução do volume sistólico, então vai ser denominada insuficiência cardíaca sistólica. E a anormalidade na função diastólica está diretamente relacionada com o defeito do enchimento do ventrículo. Nesse caso, denomina-se insuficiência cardíaca diastólica. Pode haver coexistência dessas duas anormalidades no mesmo indivíduo. Então, por esse motivo, resolveu-se criar uma classificação, e essa classificação se dá por fração de ejeção do ventrículo esquerdo. Fração de ejeção. Então, eu trouxe um pouquinho pra gente do que é, né, pra gente relembrar, na verdade, que isso aqui a gente já viu, né. Então, ela é uma medida importante para avaliar a função, que corresponde à porcentagem do volume diastólico final que foi ejetado, ou seja, o quanto nós ejetamos, né, que é o débito sistólico, dividido pelo total do que havia no coração, que é o volume diastólico final antes da ejeção. Então, esse valor, ele tem o valor normal, né, é considerado 60%, né? Eu vi na literatura que de 50% a 70% é considerado uma fração de ejeção normal, né? Acima de 70 ou abaixo de 50 já é uma anormalidade dessa fração de ejeção. Então, essa classificação, de acordo com a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ela pode ser reduzida. Aí, nesse caso, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo, ela será menor do que 40%, e esse indivíduo, então, ele vai ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Ela pode ser classificada como intermediária. Aí, a fração de ejeção do ventrículo esquerdo varia entre 40% a 49%. E ela é denominada zona cinzenta da fração de ejeção, porque ela é intermediária, né? Tá ali no meio, ela não é nem a reduzida e nem a preservada. A preservada
é quando a fração de ejeção do ventrículo esquerdo está normal. Então, ela pode ser maior ou igual a 50%. Nesse caso, o indivíduo vai ter insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, que é o tema do seminário em questão. Existem também outras classificações, né? Tem a classificação de acordo com a gravidade dos sintomas, que é essa classificação funcional de NIHA, né? Que a gente também vocês também já devem conhecer. Então, ela varia de 1 a 4, sendo que 1 é ausência de sintomas e 4 é incapacidade de realizar qualquer atividade sem apresentar nenhum desconforto. Os sintomas estão presentes mesmo no repouso. Já essa outra classificação, ela se dá conforme a progressão da doença. Então, são os estágios de insuficiência cardíaca, né, determinados pelo American College. Ele vai de A a D, sendo que A é o risco de desenvolver insuficiência cardíaca sem doença estrutural ou sintomas de insuficiência cardíaca. E D, que seria o quadro mais avançado, que é a insuficiência cardíaca refratária ao tratamento clínico, que requer uma intervenção mais especializada. A fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, ela ainda é pouco compreendida pela complexidade, né, e por todos os mecanismos que estão envolvidos. Então, eu encontrei esse artigo que ele traz esse diagrama que exemplifica bem todos os mecanismos que estão envolvidos nessa fisiopatologia. Então, aqui no topo nós temos a disfunção sistólica e diastólica, né? A disfunção diastólica geralmente está presente e ela resulta em alterações estruturais como fibrose, hipertrofia e remodelagem cardíaca, além de disfunção microvascular e anomalias metabólicas, como aumento da rigidez, diminuição da complacência cardíaca. Isso origina não só o aumento das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, mas também podem levar a outras alterações funcionais e estruturais a nível auricular, pulmonar e de ventrículo direito, por aumento das pressões. Alterações neurohumorais também estão presentes. Então, vai ter a presença de disfunção autonômica e também a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, que também são importantes mecanismos, né, implicados nessa fisiopatologia. Outro mecanismo que também está envolvido é a incompetência cronotrópica, que é a variação da frequência cardíaca inadequada, e ela é provavelmente ocasionada por disfunção no sistema nervoso autônomo. Então, as alterações auriculares, né, como eu já comentei, advindas principalmente da disfunção diastólica, pode ocorrer também um quadro de hipertensão, que piora ainda mais o prognóstico e contribui também para a progressão da doença. A disfunção ventricular direita com congestão venosa sistêmica, que é o acúmulo de sangue, também pioram a condição, e ela está associada, né, a malformação, malabsorção, edema, hepatopatia, síndrome cardiorrenal, caquexia. A nível vascular, então nós teremos principalmente a disfunção endotelial, inflamação sistêmica e aumento da rigidez dos vasos, comprometimento da vasodilatação. Aqui o principal mecanismo seria a desregulação dessa via aqui, que eu não me atrevo a falar para vocês porque o nome é muito comprido, mas é uma via que é responsável pelo relaxamento do músculo liso, proteção cardíaca, permeabilidade endotelial, entre outros.
Vão ter também alterações a nível periférico, alterações musculoesqueléticas, que também vão contribuir para a redução da capacidade aeróbica e a menor tolerância ao esforço. Vai ter também a influência de alterações sistêmicas, né? Essas alterações, elas vão ser induzidas também por múltiplas comorbidades que contribuem também para a disfunção endotelial, remodelagem e disfunção cardíaca. Outros fatores, como a idade e a presença de outras comorbidades, também intensificam esses mecanismos e contribuem para a progressão da doença. Então, DPOC, doença arterial coronariana, hipertensão arterial, diabetes, doença renal crônica, anemia, deficiência de ferro, obesidade. Então, todos esses mecanismos vão estar envolvidos na fisiopatologia da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, agora vamos para o artigo, né? O artigo que o professor disponibilizou, então, foi esse artigo de 2017, que trata sobre rigidez arterial com exercício em pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Os principais objetivos desse estudo, então, foram avaliar os índices de rigidez arterial em repouso durante exercício em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada e comparar com indivíduos controles hipertensos, e também examinar a relação entre a rigidez arterial e a hemodinâmica cardíaca. Também determinar se a rigidez arterial ela pode ser revertida durante o esforço mediante a administração de nitrito inorgânico. Então, para que a gente consiga entender um pouco mais sobre essa relação entre a rigidez arterial e a insuficiência cardíaca, eu trouxe um artigo complementar. A rigidez arterial é basicamente a capacidade de suportar as cargas de tensão sem deformar ou se desconectar excessivamente. Ela é considerada um fator determinante da pressão arterial sistólica, da pressão arterial diastólica, da pressão de pulso e da pós-carga ventricular. A senescência, ela já é caracterizada por um aumento dessa rigidez arterial. Porém, é comprovado que os indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, eles apresentam um aumento dessa rigidez arterial em níveis acima do que os observados com o avanço da idade. O aumento da rigidez arterial ele faz com que as artérias não exerçam a sua função adequadamente. Então, ocorre aumento da pós-carga ventricular. Então, o ventrículo passa a ejetar o sangue contra um tubo que está mais rígido, que não se distende. Então, a amostra desse estudo foi composta por 22 controles hipertensos e 98 indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Os critérios de inclusão para insuficiências cardíacas foi sintomas de insuficiência cardíaca como fadiga ou dispneia, fração de ejeção ventricular esquerda preservada, seja maior ou igual a 50%. Já os indivíduos hipertensos, eles tinham um diagnóstico de hipertensão arterial sistêmica e nenhuma evidência de insuficiência cardíaca. Foram excluídos do estudo pacientes com doença cardíaca valvar, doença pulmonar, doença cardíaca congênita, doença arterial coronariana, entre outras. As hipóteses que esse estudo busca provar, então, é se a rigidez arterial aumentaria com exercícios em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada em comparação com indivíduos controles hipertensos sem insuficiência cardíaca. Também determinar se a rigidez arterial estaria associado à hemodinâmica cardíaca anormal e se o tratamento agudo com nitrito inorgânico reverteria parcialmente o enrijecimento arterial com os exercícios. Então, nesse estudo, foi realizado um teste de esforço hemodinâmico com análise simultânea de gás expirado. Então, os indivíduos eles foram avaliados no estado pós-absortivo, né, após a administração de nitrito via intravenosa,
na posição supina, em repouso e durante a realização de cicloergometria supina. Foi realizado o cateterismo da artéria radial, né, para registro contínuo das formas de ondas da pressão arterial e coleta de sangue. Também foi realizado o cateterismo cardíaco direito na veia jugular interna, a fim de avaliar também o consumo de oxigênio, o VO2, ele foi medido usando análise de gás expirado, respiração a respiração. As formas das ondas de pressão de pulso central, elas foram determinadas a partir de registros traçados de pressão da artéria radial em repouso e durante o exercício. Então, a partir dessa análise, né, foi possível avaliar, então, a rigidez arterial. Eu trouxe aqui a imagem, né, da cicloergometria em supino, que foi o exercício que os pacientes realizavam durante esse teste de esforço. Então, os principais parâmetros que eles analisaram, né, após toda essa avaliação, foram a carga arterial estável e não pulsátil, a carga arterial pulsátil, que foi avaliada pela pressão de pulso. Esse aqui é muito importante, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. O índice de elastância arterial efetiva, índice de complacência arterial total, amplificação da pressão de pulso periférica. Ressaltar aqui principalmente o aumento na carga pulsátil, que ele indica esse aumento da rigidez arterial. E ele é evidenciado principalmente por aumento da elastância, da pressão de pulso e diminuição da complacência arterial total. Então, o principal parâmetro que eles avaliaram foi essa pressão de pulso. A pressão de pulso ela é a diferença entre a pressão arterial sistólica e a pressão arterial diastólica, e ela depende da complacência da aorta e de grandes artérias e também do débito cardíaco. Clinicamente, a rigidez arterial aumentada, ela pode se manifestar por meio do aumento dessa pressão de pulso. Então, o aumento da pressão de pulso indica o aumento da rigidez arterial. Então, o enrijecimento da aorta, ele resulta na elevação da pressão arterial sistólica e na diminuição da pressão arterial diastólica. Então, ela aumenta essa diferença, né, que é a pressão de pulso, e por isso indica o aumento da rigidez arterial. Assim, o enrijecimento arterial, ele associa-se ao aumento da pós-carga do ventrículo esquerdo e também com a diminuição da pressão média de perfusão coronariana. Aumenta a pós-carga do ventrículo esquerdo porque o ventrículo ele vai estar ejetando contra uma estrutura que vai estar mais rígida, né? Então, ele vai precisar fazer mais força para poder vencer essa resistência. Então, os principais achados desse estudo, aqui está representando em A principalmente, o aumento da pressão de pulso em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, aqui em A nós temos a avaliação do indivíduo em repouso, né? E a avaliação do indivíduo durante a realização do exercício. Em preto, nós temos os indivíduos controles, né, hipertensos. Em vermelho, nós temos os indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Então, nota-se que aqui ele já tem uma pressão de pulso maior, né, em relação aos indivíduos controles. E conforme ele vai realizando o exercício, essa diferença ela fica maior ainda. Então, comprova que a pressão de pulso é muito maior nesses indivíduos e, consequentemente, a rigidez arterial também vai estar aumentada. Outro achado também nesse estudo foi o maior índice de elastância arterial efetiva em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Lembrando, então, que essa elastância é a capacidade da artéria de retornar à posição inicial. Então, é isso que nós observamos aqui nesse quadrinho B, em que a elastância ela já era maior no repouso e continuou maior aqui após a realização do exercício.
se compararmos com os indivíduos hipertensos. Também foi encontrado o menor índice de complacência arterial total em indivíduos com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservado. Então, isso está representado aqui na imagem C. Lembrando, então, que a complacência arterial, né, ela é a habilidade da artéria de se estirar. Então, nós podemos notar que os indivíduos com insuficiência cardíaca, eles já têm essa complacência menor, mesmo em repouso, e durante o exercício ela cai mais ainda, em comparação com os indivíduos hipertensos, na qual ela aumenta, né? Então, durante o exercício submáximo, as pressões radial e aórtica foram semelhantes nos indivíduos com insuficiência cardíaca e nos controles, mas a pressão de pulso aórtico, ela foi aumentada nos indivíduos com insuficiência cardíaca. As medidas diretas de pós-carga arterial foram maiores em indivíduos com insuficiência cardíaca também, em comparação com esses controles durante o exercício. Isso manifestado principalmente pela maior elastância arterial e pela menor complacência arterial total. Como esperado, né, os indivíduos com insuficiência cardíaca, eles desenvolveram anormalidades cardíacas típicas com a realização dos exercícios. Então, desenvolveram hipertensão pulmonar venosa e arterial e redução do débito cardíaco reserva. A menor complacência arterial total e a maior elastância arterial com o exercício foram correlacionados com menor débito cardíaco durante o esforço. Por fim, a rigidez arterial em repouso e com exercício, ela foi parcialmente revertida com a administração de nitrito de sódio inorgânico, que é um vasodilatador. Então, seria uma nova terapia de fornecimento do óxido nítrico, né? E isso estaria associado, então, a melhorias favoráveis na hemodinâmica central desses pacientes. Então, para concluir, os pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada apresentam um comprometimento da complacência arterial, resistência e elastância provocados pelo estresse fisiológico do exercício. Essas anormalidades, elas estão diretamente relacionadas com a maior gravidade hemodinâmica da insuficiência cardíaca e pior capacidade funcional desses indivíduos. O nitrito de sódio, ele atenua essas perturbações vasculares em conjunto com os efeitos atenuantes sobre as anormalidades hemodinâmicas, que contribuem para a intolerância ao esforço. Então, essas são as referências. Muito obrigada. Espero que eu tenha sido clara na explicação.